Olá a todos, aqui estou eu para mais uma conversa. Mas antes de começar, deixo um convite especial. Se tens um familiar ou um amigo com uma história de vida que marcou, que ensinou ou que merece ser ouvida e contada, envie-nos um e-mail e propõe a sua participação aqui no podcast Família e Amigos. O e-mail é podcastfamiliaamigos@gmail.com, porque são as histórias reais de pessoas reais que nos unem. Vamos lá para a história de vida de hoje. Bora lá! Bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Eu sou o Luís Loio e hoje tenho comigo alguém com uma história que nos lembra que a vida nem sempre segue uma linha reta. E ainda bem. A minha convidada de hoje é Sara Melo. A Sara passou muitos anos no mundo dos negócios, onde assumiu cargos de grande responsabilidade, desde chefia na Macro de Coimbra até compradora nacional da mesma empresa, em Portugal. O percurso sólido e exigente daqueles que muitos consideram o caminho certo. Mas houve um momento em que Sara decidiu escutar algo mais profundo. Escolheu parar, refletir e seguir um caminho mais alinhado com quem realmente é. Hoje é terapeuta Reiki e dedica-se a ajudar outras pessoas a encontrarem equilíbrio, a cura e sentido. Neste episódio vamos falar da história de vida, de coragem, de mudanças e da importância de ouvir o coração, mesmo quando isso significa recomeçar. Sara, é um enorme prazer ter-te aqui. Bem-vinda ao podcast Família e Amigos. Obrigado, Luís. Eu também sou muito agradecida por poder fazer parte desta família e também poder partilhar a minha história contigo e com o resto das pessoas que nos vão ver. Eu é que agradeço a tua participação. Olha, Sara, para quem ainda não te conhece, quem é a Sara fora dos rótulos profissionais? Olha, eu sou a Sara Melo, vim de uma família com mais 3 irmãos, cresci, digamos, em Viseu, numa cidade que eu amo muito pela luz que tem. Fui criada no seio de uma família em que o amor da família são, digamos, coisas extremamente importantes para a nossa vida, que nos juntamos, costumamos estar juntos e muitas vezes essa ligação com a família fez crescer dentro de mim determinadas coisas com a educação, com os princípios, com o respeito pelos outros e fez-me, digamos, crescer e ser a cidadã, digamos, e a pessoa que eu sou hoje. Olha, Sara, se tivesses de te descrever numa palavra, qual seria? Eu sou uma pessoa confiável. Olha, voltamos aí, tu nasceste em Viseu. Viseu mesmo ou Não, Rodados? Conta lá, onde é que nasceste? Eu nasci em Angola, vim para Portugal Ah, ok. 9 anos, vim para cá com 9, a família é de origem açoriana e foram para Angola. O meu pai era português, foi para lá, conheceu a minha mãe e nós viemos para cá pequenos, portanto eu vim em 76, digamos, para Portugal. E cresci em Viseu, que eu considero a minha cidade, porque não voltei a... Mesmo Viseu? Mesmo cidade de Viseu? No campo, campo. junto ao aeródromo. E foi aí que eu cresci. E ainda, a minha mãe ainda tem uma casa aí, portanto, e vou com essa frequência porque é lá que eu costumo também ir carregar as minhas baterias. Olha, conta, e tu vieste para cá com que idade? Tinha 9 anos. 9 anos. Tens alguma recordação ainda da África? De Angola? Eu estou a escrever um livro e eu fiz uma introdução no livro sobre a minha origem. E nessa altura eu percebi, no início da escrita do livro, que afinal eu tinha uma ligação ainda muito próxima da minha terra, porque aquilo que me lembrava era o cheiro da terra, aquela cor, aquele vermelho, aquele sorriso das pessoas, e isso é algo que eu guardo em mim, em que eu costumo dizer que é a minha terra.
não é? Então é aquela terra que eu não consigo encontrar noutro sítio, porque ela só existe ali, Claro. mas eu tenho essa imagem, digamos, daquilo que era a vida que o meu avô tinha lá, porque o meu avô paterno tinha uma empresa de autocarros, tinha café, e portanto, quando viemos para cá, tivemos que recomeçar, A digamos, começar a vida toda, não é? De início. todo. E o que é que os teus pais faziam? Em O meu Angola, pai, principalmente, e depois em em Viseu. Angola, o meu pai estava na empresa de autocarros com o meu avô, porque ele tinha, portanto, tinha esse negócio, o café e os transportes que fazia. O meu pai trabalhava na empresa do meu avô, porque era da família. Depois, quando veio para cá, a vida mudou muito, porque, pronto, teve que se adaptar a outra realidade. O meu pai teve que arranjar outro trabalho, trabalhou muito tempo, que fazia transporte nos autocarros, mais tarde trabalhou nos bombeiros municipais, depois foi para a Câmara Municipal e digamos que foi lá que terminou o seu percurso. Como foi a tua infância? Foi uma infância muito feliz, porque embora tivesse havido alguma dificuldade, vamos dizer, financeira nos primeiros anos, mas foi sempre muito feliz, porque o meu pai era uma pessoa muito divertida, que nos fazia rir todos os dias e tínhamos muita felicidade porque nos ríamos muito, porque digamos, tínhamos essa jornada também com ele. Com pouco fazia-se muito, não é? Sim, e então foi maravilhoso. Então eu tinha alguma pressa em crescer, tinha alguma pressa em poder crescer e depois poder começar a trabalhar, também para que os meus pais também ficassem um pouco mais libertos, porque essa também foi a verdade. E o meu avô dizia sempre que eu ia ser alguém diferente, porque ele dizia: tu és diferente, completamente diferente dos teus irmãos, porque tens outra visão, tu vais ser alguém um pouco diferente na família. Eu não percebia muito bem quando ele dizia isto, quando eu tinha aquela idade. Depois, mais tarde, comecei, pronto, ok, está bem. Muito mais tarde, depois entendi. Olha, e a escola? Andaste na escola em Viseu, certo? Andei na escola, digamos, secundária, andei na escola primária, fiz uma parte ainda ao primeiro ano quando cheguei em Mangualde, depois mudei-me para Viseu, e andei na escola, fui alguém, digamos, muito feliz naquilo que fazia, porque tinha uma coisa, uma benção muito grande que o meu pai me suportava sempre, mesmo quando havia alguns desafios, porque eu chegava a casa, falava muito com ele e dizia, pronto, coisas que se passavam na escola, e ele sempre me auxiliou muito e teve sempre uma perspectiva muito aberta de explicar tudo sobre drogas, sobre cigarros, e isso fez com que eu crescesse sem... eu nunca tive acesso, digamos, a nenhuma situação que eu não gostasse. Então, eu nunca fumei, nunca tive qualquer tipo de vício. Eu tive uma vida completa. É isso que eu ia para perguntar. A Sara, quando nova, como é? Tímida, rebelde, serena? Eu fui sempre tímida. Eu nem percebia muito bem como é que eu depois fui para a distribuição, porque eu era uma menina tímida. Tinha até alguma dificuldade em me expressar, para ir até aos 13, 14 anos. Depois eu entendi que eu tinha algo dentro de mim que era uma força que eu conseguia, digamos, também falar e dar essa força mesmo aos meus irmãos. Imagina, houve uma situação uma vez numa escola de bullying com os meus irmãos e eu fui lá, eu própria, defender os meus irmãos e defendi-me a mim também de bullying com uma pessoa na escola. E acho que a partir daí eu ganhei um respeito deles, porque o meu pai me ensinava e dizia: filha, tens que vais também, não vais vir para casa com todas as coisas que te vão dizer, também vais ter que defender. Então acho que o medo foi uma coisa que me deixou de assistir a partir de uma determinada altura. Olha, houve algum professor que tenha-te marcado nessa altura, que dado a encaminhar
a tua vida estudantil e mais futura para o profissional? Eu tive, digamos, vários professores que me disseram que eu tinha, digamos que, uma facilidade em aprender, que eu poderia de facto fazer, digamos, também, e que eu pudesse também evoluir, não é? E eu tinha um sonho, o meu sonho era ser enfermeira, ser médica. Não me formei por uma questão económica, digamos, dos meus pais, e então decidi muito cedo que ia começar a A trabalhar, trabalhar. porque essa era a minha ideia. Então, rapidamente entrei no centro regional, em Viseu, que foi o meu primeiro trabalho. É isso, a pergunta era a seguinte, qual é o teu primeiro contato com o mundo do trabalho? Foi no Centro Regional de Segurança Social de Viseu, como OTJ, Ocupação Temporária de Foi, Jovens, exatamente, na altura. e ocupei, digamos, esse lugar durante algum tempo, até que depois houve uma fusão no Centro Regional e nós chegamos a uma altura tínhamos que sair. Entretanto, eu fui convidada para poder, digamos, ir para outro trabalho. Eu, nessa altura, poderia ter entrado na Câmara, porque haveria, portanto, uma forma, e o meu pai, nessa altura, também tinha muita vontade que eu entrasse, e tive quase a entrar, mas depois entrei num concurso que ia abrir o Presunic, digamos, a empresa, a Sonai, em Viseu, não é? O modelo, e eu fui a uma primeira entrevista e é assim que eu entro na Na distribuição. distribuição moderna. Sim. Então, entraste então para o grupo Sonai numa loja em Viseu. Como operadora. Operadora. Sim. Um ano e meio depois concorri para outra loja e subi a chefe de secção. Porque perceberam claramente que, pronto, no meu perfil era um perfil de liderança de pessoas e que rapidamente eu conseguia fazer um trabalho que depois fiz. E essa mudança para chefe de secção da Sonai foi difícil? Foi fácil de adaptação? Para mim foi muito fácil porque eu fazia, digamos, como sempre fiz, foi sempre muito fácil para mim a mudança, porque não me assusta a mudança, pelo contrário, construir pessoas, equipas, digamos, criar projetos do zero, foi sempre algo que para mim era uma situação muito fácil. E, portanto, ainda fiquei aí 1 ano e meio, sensivelmente, nessa posição. Então, e depois daí, tu, chefe de secção, em que secção, de que área que Estava na área de detergentes e perfumaria. Digamos, fiz um determinado trabalho, fui sempre muito zelosa pelo trabalho que eu fazia, desenvolvia sempre bem as coisas, as pessoas, a equipa era sempre alguém, as equipas gostavam da forma como eu, digamos, atuava, a minha forma como trabalhava. Mas depois cheguei a uma altura, não me queriam de facto também subir o meu salário e eu concorri para a Macro. Então é assim que eu entro, digamos, numa entrevista de preço, não é? E vou à primeira entrevista para a Macro. E vais aonde? Vais a Coimbra ou vais a Lisboa? Não, fui a Coimbra à primeira entrevista. Com o Carlos Maia. Com o Carlos Maia, o diretor de loja, com a Natália Lopes. Natália Lopes também. Portanto, a minha primeira entrevista, primeiro com o Carlos Maia e depois com a Natália, ou seja, já estávamos depois também numa outra fase. Mas tu estavas em Viseu sempre e depois vir para a Macro fazia com que saísses de Viseu. Tinhas essa noção de depois vir para uma cidade diferente? Eu sabia que não ia parar mais, porque a minha vida não dava, digamos, para parar, não é? E eu sabia perfeitamente que essa mudança, a partir daí, ia ser uma mudança profunda na minha vida. Então, eu à segunda entrevista comprometi-me com a Macro, com o Carlos Maia. O Carlos Maia disse-me ok, eu tinha passado para a segunda fase de entrevistas e nessa entrevista eu, portanto, disse que ia
então fazer essa mudança para a macro. Então tive que ir ao Continente, avisar que então iria sair logo que eu conseguisse, não é? Porque tinha o tempo depois para vir para a macro e tinha pouco tempo para fazer a mudança toda. E fiz tudo, mudança de casa, tudo. E isso, com que idade é que tinhas? Eu posso... Muito nova para aí, não? Sim, eu era muito nova quando já estava, digamos, com esta responsabilidade toda, mas com uma força por detrás de mim. E eu costumo dizer que eu tinha, como ainda hoje consigo dizer, eu tinha um furacão dentro de mim que não me parava mais. Ou seja, eu sabia que esse furacão, essa energia que eu tinha de trabalho, que era algo que estava dentro de mim, Dentro de forte. ti, e querias essa mudança para não ficar. E essa mudança foi uma mudança para ficar. Eu estive em estágio em Lisboa, estive em Matosinhos, estive em muitos sítios onde estagiei, mas fui logo escolhida para a secção, no caso da macro, para os detergentes, para a perfumaria e para o tabaco. Ou seja, e fui chefiar essa secção. Fizemos o estágio antes e depois abrimos a nossa loja, que nós chamamos a nossa macro, que é assim que eu sempre chamei, que ainda hoje continuo a chamar, que chama a minha macro. Olha, quando vais para Coimbra, a tua vida profissional começou num ambiente muito exigente. Como é que foi isso de assumir esse cargo de chefia na macro? Na situação da macro, a exigência que havia era a rapidez com que nós tínhamos que, imagina, fazer as encomendas, receber, tratar, colocar na prateleira, criar os layouts, ter a equipa a trabalhar, ou seja, havia toda uma estrutura de trabalho e depois era o horário em si que nós tínhamos que fazer para conseguirmos que no dia da abertura da loja nós conseguíssemos ter a loja pronta para... E havia muitos desafios, a encomenda não tinha chegado, o fornecedor não entregou, tínhamos que pedir outra vez, ou seja, havia todos estes desafios. O desafio maior que eu senti era, eu preciso de descansar e eu não consigo descansar, porque não tenho tempo para dormir, ou seja, pouco tempo para dormir. Mas eu estava preocupada porque eu ia descansar depois no domingo e depois eu tinha um objetivo que era fazer o meu trabalho o melhor que eu conseguia todos os dias. Claro, claro. Olha, e qual foi... ainda te lembras do dia da abertura? Eu lembro-me do dia da abertura da loja, um dia, vamos dizer, memorável, não é? Para todos nós. Porque é o dia em que entram aqueles clientes, houve várias situações, medos, situações que podiam estar a acontecer, clientes que estavam satisfeitos, outros que estavam também a contestar a distribuição a chegar a Coimbra, especialmente pela abertura da macro e do Continente, que foi muita coisa em simultâneo. Havia clientes que contestavam, outros aplaudiam, mas nós tínhamos clientes à espera para, no dia anterior, a dormir no parque para a abertura da nossa loja. E essa abertura foi algo, digamos, maravilhoso, porque nós podemos, digamos, concretizar um sonho de conseguir trazer uma loja a muitas pessoas que também queriam comprar as coisas na macro, porque nós tínhamos coisas diferentes, tínhamos muitas áreas de negócio dentro da loja. Tínhamos algo que eu considerava incrível, que era um grupo que foi criado em termos de, vamos dizer, do alimentar e não alimentar, e havia uma disputa, mas essa disputa era saudável. Porque era, hoje é o alimentar, depois é o não alimentar, depois havia negócios, depois, ou seja, mas nós estávamos sempre num crescente da loja. Mas também tivemos um período em que havia um período que alguém contestava um pouco sobre a abertura da macro e tivemos que ir à procura de clientes. E posso dizer, eu, o Valdemar, muitos chefes de secção... O Américo, saímos da loja, pegamos nos nossos carros... Nos próprios carros e gasolina não paga para a empresa. E fomos procurar... O Carlos Maia conta isso
no podcast essa história. No podcast dele, pronto. Mas nós chegávamos todos os dias de manhã e eu queria o computador para trabalhar, o Américo Claro estava lá. Portanto, eu tinha um computador, 2 computadores para vocês entenderem quanto era, e nós tínhamos que gerir tudo isso, mas o mais importante era que no final do dia nós estávamos felizes, que era mais um dia que tínhamos conseguido, digamos, trazer o nosso, e nós conseguimos todos, uma equipe coesa, uma equipa unida, uma equipa determinada. Claro que houve alturas em que havia algum desânimo de cansaço, não é? Do acumulado. Fadiga, tudo junto. Muita fadiga mesmo do corpo, mas isso não fazia com que nós desistíssemos. No dia a seguir nós estávamos lá, lembro-me uma vez de chegar tipo 9h10 e o Carlos Maia dizer boa tarde, eu disse bom dia, ele disse boa tarde, mas ele estava a brincar. Pronto, no sentido, naquela perspectiva de chefe a dizer que estás já bem tarde. Pronto, mas nós estávamos lá todos os dias, ou seja, e ninguém nos dizia tens que fazer assim, nós fazíamos porque era a nossa união e havia de facto a união do alimentar, em que o Ramos era a nossa chefia direta, o Joaquim Ramos. E ele sabia unir a pessoa, também sabia chegar lá, e eu costumo dizer, dar na cabeça, dizer as coisas que precisava de dizer às pessoas. Eu tive sempre muito à vontade, porque eu dizia sempre o que pensava. Portanto, eu tive sempre essa à vontade que eu consegui conquistar, e depois eu consegui conquistar algo junto das pessoas, que foi essa confiança, das pessoas confiarem em mim, a minha própria equipa e a equipa que estavam lá. Isso também nos tornou, digamos, pessoas diferentes, pessoas que conseguiram levar o que eu costumo dizer, a sua água ao moinho, conseguiram chegar num objetivo. Olha, Sara, mas da Sonai para a Amargo, os clientes são completamente diferentes, como é óbvio, não é? Não tem nada a ver. Sentiste essa dificuldade depois ou são mais fáceis estes, da Macro? Os clientes da Macro são diferentes, são clientes que nós precisamos de trabalhar para um cliente que tem uma pastelaria, um restaurante, que tem, digamos, precisamos trabalhar para aquele cliente, para aquilo que ele precisa. O consumidor final, ele precisa de ter o preço, precisa de ter o artigo certo para comprar. E precisa de ter, no caso da distribuição moderna, precisa ter um layout atrativo, precisa ter, ou seja, uma série de situações, mas é muito mais fácil para mim. Eu achava que era muito mais fácil de trabalhar a distribuição moderna, vamos dizer, né? Porquê? Porque era para aquele cliente. Havia um desafio maior que tinha a ver com a competição, que era quantas pessoas, quantos operadores diferentes existiam, não é? E havia uma concorrência muito grande. O caso da Macro era uma coisa especial, como ainda hoje é, ter os artigos certos para os hotéis, para os restaurantes, para as pastelarias, também para as pessoas que têm os seus pequenos negócios, que têm os seus retalhos, que têm as suas mercearias. São, digamos, negócios completamente diferentes. E a competição, ela existe, porque depois também temos, digamos, os nossos concorrentes diretos, não é? Claro. Olha, Sara, quantos anos é que tiveste em Coimbra? Eu estive cerca de 2 anos em Coimbra e depois fui convidada pelo administrador, pelo diretor-geral da Macro, fui convidada porque ele estava a fazer entrevistas a nível nacional e queria entrevistar e queria ter alguém de dentro da Macro para assumir o lugar de comprador de detergentes e perfumaria e a parte também do tabaco para a Macro na sede, no escritório central. Exatamente, é esse ponto que quando fizeram-te o convite, não é? Tu aceitaste logo ou pensaste 2 vezes? Eu estava... Tu vais para Lisboa, mais uma cidade de grande. Diferente. Diferente. O administrador
disse-me que já tinha entrevistado várias pessoas, mas a única pessoa que ele tinha entrevistado que tinha perfil comercial, que seria eu. E eu fiquei primeiro num impasse por causa da loja de Coimbra, não é? Porque eu não queria deixar a loja de qualquer forma, não é? Mas na altura foi-me dito claramente: Sara, vai, se é isso que tu queres, vai, porque nós vamos arranjar alguém que vai substituir o teu trabalho. Portanto, eu tive o primeiro impacto foi ok. Depois foi esta mudança toda, e a mudança tinha que, digamos, também incluir, na altura, digamos, o médico, tinha que incluir a minha família, com quem eu estava, a minha afilhada. Portanto, eu tinha acabado de comprar casa em Condeixa, portanto, Pois, tinha de ser uma reunião em família para tomar essa decisão. E eu tive que falar, abordei esta questão e tivemos que. E eu, de facto, tomei a decisão de ir para Lisboa. Então aceitei, vivi num hotel bastante tempo, até me conseguir organizar, porque tinha várias casas, não é? Não andávamos com casas para lá e para cá, Claro. até conseguirmos, digamos, organizar. E então eu, de facto, vou para Lisboa e mudo a minha vida num espaço de 1 mês e pouco. Faço as malas e vou morar para um hotel, para o Holiday Inn, que na altura era Radisson. Portanto, eu fui para lá morar durante bastante tempo até me organizar em termos de compras, porque depois fui para a área comercial como compradora da máquina. Olha, comprar para uma loja é uma coisa, não é? Depois, para comprar para a companhia toda é um mundo totalmente diferente, não é? Qual é a maior dificuldade que encontraste? Eu, quando cheguei, digamos que a minha maior dificuldade era eu perceber, digamos, a estratégia que estava definida, digamos, para aquela área de compras. E eu tive que rapidamente, digamos, me inteirar do processo comercial. Eu tinha uma coisa bastante boa a meu, digamos, que era muito boa para mim, que era a experiência que eu tinha comercial. Porque eu estava na loja, fazia encomendas, não tinha a parte da negociação do preço, mas Claro. mas tinha a parte das encomendas, conhecia todos os fornecedores. Portanto, aquilo que eu tinha que fazer, e o meu maior desafio, foi exatamente entender na área comercial o que é que a Macro precisava em termos de projeto, e aquilo que me foi pedido foi para que eu mudasse a área de negócio toda, porque o administrador, na altura, ele não queria, digamos, ter a área como estava, a perder negócio e a perder, digamos, toda uma posição no mercado. E aquilo que eu fui fazer foi exatamente negociar a área com muita força, levar alguns fornecedores para reuniões e entenderem qual seria a estratégia que a Macro iria adotar a partir dali. Tive muitos desafios. Fornecedores que me diziam que já tinham visto compradores passar naquele lugar e que passavam e saíam muito rápido. Fornecedores que diziam que eu não ia conseguir aguentar porque era impossível, porque aquilo era um mundo de homens. Fornecedores. E quando falavam assim, que é mundo de homens, o que é que revoltava-te ou dava-te mais ânimo para. Eu tive uma empresa, não vou estar a entrar no nome da empresa, Claro. mas eu tive 2 empresas muito grandes da área de detergentes, que eu percebi claramente que a Macro não estava a comprar num bom preço. E eu pedi para mudarem as condições, e posso dizer que uma desses administradores foi à reunião, disse que, portanto, não tinha ainda preparado bem a reunião, não sabia muito bem o que é que eu queria, e eu disse ao diretor comercial então, e ele disse: eu já vi passar muita gente no seu lugar, e eu disse: ok, então a nossa reunião vai terminar e você vai voltar com algo diferente, mas a reunião termina hoje. Então foi marcada uma reunião a outro nível, com muitas pessoas, em que foi mostrado claramente que, e foi dito a um fornecedor: a Sara Melo tem autonomia para negociar de A a Z, ela vai fazer o que ela quiser a partir de hoje, porque o negócio é dela, e as empresas que não tiverem,
estão fora. Portanto, e aquilo que fizemos foi mostrar ao mercado, e eu mostrei que eu não tinha qualquer receio de falar com determinadas empresas. E o meu negócio era o meu negócio, eu estava ali para defender os interesses da Macro. E era esses os interesses que eu iria sempre defender, e a partir daí as pessoas começaram a entender que eu tinha um perfil comercial, em que era exatamente que eu ia seguir numa determinada posição, em que segui, não abri mão. Houve empresas que entraram, saíram, voltaram a entrar, e depois, no ano a seguir, as empresas já estavam, digamos, numa posição em que eu já podia dizer que já tínhamos uma relação mais, digamos, para a nossa empresa já estaria uma posição muito mais confortável, e subiu muito as vendas, o lucro, ou seja, mudamos o O negócio negócio todo. todo. E sentiste orgulho nisso? Senti Orgulho? orgulho, muito, porque isso era algo que eu fazia para mim, para as lojas, para os nossos clientes, porque eu, quando estava, digamos que a negociar, o meu foco era a necessidade dos nossos clientes. E eu estava muito focada, tive sempre, ao longo da minha profissão, focada naquilo que era a essência para os nossos clientes e aquelas necessidades que cada cliente precisava. E eu, digamos que, ao longo da minha vida profissional, ouvi muitas coisas de muitos fornecedores, mas com o tempo as pessoas foram-me respeitando, e aquilo que elas diziam é que elas também, no fundo, admiravam esta minha força, esta minha resistência em levar o negócio por diante. Olha, diz-me uma coisa, eu não tenho a certeza, mas tu tens uma filha, certo? Ou não? Tenho uma afilhada, Uma filha filha, que eu quero. Sim. uma filha que criaste. Já tem algumas coisinhas tuas que. Tem muitas coisas minhas. Posso dizer que aquilo que eu tenho desta minha essência de distribuição, eu passei muito para a minha afilhada, para a Débora, porque a Débora, ela, digamos que bebeu muito desta informação, e na vida que ela está hoje, que ela está numa vida hoje, está num hospital, a trabalhar, posso dizer que foi decisivo muito do ensinamento que ela levou para hoje estar numa posição em que ela está, porque ela também aprendeu, digamos, e Aprendeu. muito. Aprendeu muito contigo. Sim, também. Mas poderemos dizer que foste uma mãe para ela, não? Portanto, foi uma afilhada, mas era uma afilhada que morava comigo, estava comigo. Não era minha filha biológica, mas é minha filha de coração. Claro, e ser mãe é completamente. E ser mãe é? Ser mãe é qualquer coisa de incrível, não é? Poder olhar para, digamos, para aquela pessoa todos os dias, vê-la crescer, ver crescer nos seus 16 anos com os seus desafios, aceitar, digamos, todos esses desafios, vê-la crescer e vê-la evoluir. Isso foi algo que foi muito, que é sempre muito importante para mim. Olha, Ela, o que é que nessa fase de ensinamento a Débora, não é? Débora? O que é que te ensinou sobre ti própria? foi, no fundo, eu lhe mostrar, no início, em termos de trabalho, foi-lhe mostrar o quanto seria importante, quando ela começasse a sua carreira, de trabalhar bem, estar dedicada, ter, digamos, porque ela disse, sim, madrinha, mas tu foste líder, a tua liderança é completamente diferente. E eu dizia, ok, mas se tu aprenderes, digamos, todas estas bases, que é o nós respeitarmos as pessoas, e irmos para o nosso local de trabalho e trabalharmos com amor, e trabalharmos com essa determinação e respeito pelas outras pessoas, as coisas depois todas se vão integrar. O dizer as coisas, o falar de uma forma respeitosa, ou seja, e ela hoje consegue contestar as coisas que antigamente se calhar era difícil contestar. E há uma coisa muito importante que eu lhe ensinei, a ser assertivo. E essa foi uma particularidade que eu tinha na Macro, que eu fui sempre alguém muito assertivo. Ou seja,
E isso é muito importante, digamos, no nosso negócio. Isso também se treina. É algo que tem a ver com a nossa essência. E quanto mais assertivos somos, mais felizes também somos e mais nos conseguimos realizar profissionalmente. Exatamente. Olha, Sara, no dia a dia da macro, não é? De compras e vendas, aquilo é um stress brutal, certo? É cansativo mentalmente, ok? Tu, tu lembras-te do momento em que percebeste que algo tem que mudar? Sim, houve dois momentos na minha vida profissionais que me fizeram, digamos, repensar um pouco na estratégia que eu podia adotar e o quanto eu tinha que mudar. Foi um momento em que eu me senti muito cansada porque tinham passado muitos anos e eu tinha trabalhado de uma forma muito quase exaurida, não é? Mas pronto, de muitas horas, e eu entendi que eu tinha que fazer aqui algumas mudanças. Uma das mudanças que eu fiz, que me trouxe muita paz depois a seguir, foi eu perceber que eu era uma pessoa muito frontal, muito direta, e algumas pessoas consideravam que eu era demasiado frontal. E eu então, digamos que eu percebi isso e entendi, porque isso passou inclusive depois numa situação minha profissional, e aquilo que eu fiz foi, ok, então eu vou, digamos, parar aqui um pouco, vou contar algumas vezes mais até 10, aprendi a contar até 10, 1, 2, continuei a dizer as coisas que eu queria dizer, mas Mas de outra maneira. sim, de outra maneira, mas mais ponderada. O que é que isso fez? Fez com que eu criasse algo dentro de mim que ainda me tornou mais forte e mais resiliente. Ou seja, eu tive sempre a sorte e a felicidade de eu poder dizer o que eu pensava, digamos, às pessoas. Depois passei a ser sempre muito respeitada, quer pelos meus pares, quer pelas pessoas internamente, quer, digamos, também pelos próprios fornecedores. E, digamos, as pessoas, quando falavam comigo, eu percebia sempre que as pessoas confiavam em mim e me respeitavam. Isto foi sempre algo que eu, digamos, consegui criar. Mas eu aprendi a contornar, aprendi a ir, quando tinha mais stress, aprendi a ir caminhar junto ao mar, aprendi a ir ouvir o mar. Estava ali sozinha, uma hora, depois ia para casa, já estava bem. Eu nunca falei de trabalho em casa com a família, porque tinha esse, digamos, esse princípio. O trabalho Não trazer trabalho para casa, não é? Isso também não. eles. Isso ajudou-me muito e ajudou-me sempre de que eu encontro sempre as soluções que eu preciso. E eu tive sempre, ao longo da minha vida, encontrei sempre as soluções que eu precisava para tudo, para os desafios que me iam aparecendo no dia a dia. Quanto tempo é que tiveste portanto, em Lisboa como compradora? Eu estive no total da macro, eu tive cerca de, digamos, 24 anos. Como tive o tempo inicial na loja de Coimbra e depois todo o tempo estive no escritório central da Macro em Lisboa. 20 e tal anos. Sim, para se estar numa empresa que eu sabia que eu ia entrar e que era a minha empresa do coração. E eu disse sempre, é a minha Macro, tanto que eu saí, eu tive vários convites para ir para outras empresas, digamos, e para mim era difícil, porque nós apaixonamos-nos pela empresa onde trabalhamos, não é? E eu tive também alguns desafios, todas as pessoas têm, mas eu saí da Macro no dia que saí, o último dia, às 9h30 da noite. Os compradores que estavam lá, especialmente os compradores júniores, disseram: Sara, mas tu já não devias estar aqui, já devias ter ido embora. E eu estava a passar a área, portanto isso faz parte da Sara. E ainda voltei lá na semana a seguir para voltar a passar, digamos, a área, e essa é a minha essência. Mas eu saía todos os dias e eu, quando voltava no dia a seguir,
eu levantava-me feliz, alegre, porque eu ia trabalhar. Eu fui sempre assim. Ou seja, eu nunca fui trabalhar um dia que eu dissesse não me apetece ir trabalhar. Eu disse sempre, eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar e eu adoro aquilo que eu faço. E sempre foste com alegria para o trabalho, sem rancor do dia anterior, que foi difícil. Nada. Eu pedi sempre à minha equipa, especialmente à minha equipa quando chegava, que era uma equipa nova ou alguém, eu pedia sempre que nós passamos muito tempo no trabalho e esse tempo que passamos no trabalho tem que ser um tempo de qualidade. E temos que resolver as coisas e não levamos para o trabalho os problemas de casa, porque se levamos esses problemas vai ser mais difícil depois, quando conseguimos, e depois no meio disso pôr uma música, depois rir, depois gozar com... Havia toda uma cena que se passava na área comercial, porque é desafiante, mas nós conseguimos também nos rir. E às vezes ríamos de coisas que outras pessoas estavam a dizer, de nós próprios, ou seja, eu própria também me ria de mim, mas conseguia também no meio aqui disto fazer, digamos, coisas com que estivéssemos todos bem. E eu dizia que era a nossa família, é uma família, todos juntos. Havia um bom ambiente. Bom ambiente de trabalho no gabinete ou área, que aquilo é open space, não é? Sim. O open space, pronto, foi um desafio, especialmente para a área de compras, em termos de concentração. E eu tive que me adaptar ao Valdemar a negociar as batatas. Ouvir. Ali. Pronto, mas nós depois eu consegui encontrar uma concentração e foi um treino para todos nós e depois o open space já não era nada de obstáculo. De obstáculos, já era uma coisa que já tínhamos conseguido ultrapassar. Olha, quando sais da Macro, sais por, agora não sei se foi por tua vontade, se foi por, como é que foi a tua saída? Eu tinha pedido um ano antes de sair para sair. E a empresa disse-me claramente que eu precisava de formar a equipa que eu estava a formar na área de compras. Estávamos a admitir compradores júniores e eu estava a formar, digamos, essas pessoas. E quando a empresa considerou que tinha, digamos, uma oportunidade então para sair, então eu, digamos que ainda me lembro bem do dia em que eu, digamos, aceitei de facto e concordamos que eu ia então sair da Macro. Eu não queria permanecer depois muito tempo lá, mas queria permanecer o tempo que eu conseguisse também passar, digamos, a área de negócio. Eu tive várias oportunidades para sair da Macro, inclusive para ir para a área internacional. E eu fui sempre rejeitando, porque considerava que eu tinha ali, era uma mais-valia que a empresa, digamos, tinha, que era o meu trabalho de ensinar. Tenho um orgulho muito grande porque deixei a minha marca, tenho muitos projetos que hoje continuam em muitas áreas, especialmente na área de congelados, que eu desenvolvi imensas coisas, que foram coisas da minha cabeça, com concepção depois também com fornecedores. Muitos projetos de negócios que a Macro me entregou, com áreas que estavam em decréscimo. Portanto, eu tive sempre a plena consciência de que fiz sempre o melhor para a empresa, mas eu precisava de descansar, precisava de parar para poder, digamos, também descansar, e já tinham passado bastantes anos. Muito bem. Olha, tu falas aí, tu foste para a área de detergentes, mas estiveste em outras áreas, não foi? Eu estive na área de detergentes, perfumaria, depois saí, fui para a área de congelados. Na área tive muitos anos na área de congelados, que tinha a área dos congelados da Macro, mais o bacalhau. Mais de 9 anos segui nessa área. Depois tive os lácteos, a parte da charcutaria, a parte, digamos, também regional da charcutaria, a parte dos queijos. Tive delicatessen, desenvolvi as áreas porque me pediram que estavam em perda, digamos, muito grande. Depois voltei, porque eu entregava aos compradores, depois às vezes diziam-me, Sara, agora volta a ficar porque precisas de restaurar, digamos, outra vez mais o negócio.
Apostava muito em ti para fazer renovações. Eu tinha algo que toda a gente dizia, não sei, aliás, as minhas assistentes chamavam-me, perguntavam-me se eu tinha pensado muito ou não nas férias, porque eu chegava com post-its. E eu acordava de noite e eu tinha ideias do que é que eu ia desenvolver. E de facto, essas ideias transformaram-se em projetos brutais, que era a minha criatividade, digamos assim. Quer dizer, tu não descansavas, tu de noite passavas Eu, sempre aí a e as imaginar férias, coisas. e eu chegava, colava imensos post-its no computador e dizia, olha, vamos isto, aquilo e aquilo outro, pronto. Ou seja, quando chegava já estava tudo engrenado outra vez para mais projetos, mais coisas, porque nós estávamos sempre, é uma Em da... constante ativação. E nós estávamos sempre a ativar projetos novos, ideias novas, coisas que precisávamos, porque precisamos de adaptar muito, digamos, o negócio, a área de negócio. E eu saí no dia 10 de outubro de 2018, foi, digamos, o meu desvínculo com a Macro. Eu fazia anos no dia 9, saí no dia 10. Digamos, foi a minha data oficial, ou seja, a data em que eu de facto aceitei na empresa. Olha, mas foi uma decisão rápida ou algo que foi crescendo com o tempo a tua saída? Eu no ano anterior já tinha pedido, portanto na minha cabeça estava que ia chegar uma hora em que eu ia pedir para... Já tinha pedido, portanto naquele ano era o ano em que eu poderia sair. Ok, e eu saí. Para mim foi algo muito fácil e leve a minha saída. Não compliquei, como sempre disse que iria fazer. Como a empresa a mim também sempre me respeitou, porque Claro. não posso dizer que a Macro não me respeitou, porque me respeitou sempre. Tive muitos ganhos, tive muitos benefícios, também ganhou e também teve muitos benefícios comigo, como é Claro, óbvio. claro. Houve contributo de parte, digamos, a parte. Mas eu quando saí, digamos, eu saí feliz de que eu podia e tinha, digamos, deixado toda uma história. Essa história, por mais que possa fazer essa história, ela está lá e ela existe. E possam passar todas as pessoas que passarem, existe um legado e esse legado está lá, ele foi construído e ele é, como se costuma dizer, é intocável. Ele foi feito e escrito por estas pessoas e neste caso Claro. também por mim. Olha, tiveste algum receio de deixar uma carreira estável para seguir um caminho totalmente diferente? Os primeiros 2 meses, vamos dizer que sim, ou o primeiro, vamos dizer, os primeiros dias a seguirem que eu estava a decidir que é ok, eu vou deixar de ter um trabalho que é um trabalho fixo, é um trabalho onde eu estou efetivo, é um trabalho que eu gosto, é algo que eu também gosto de fazer e que me identifico, é onde eu também fui muito feliz. Eu pensei isso tudo, mas também pensei outra vertente, que era uma vertente, ok, mas eu sei que eu tenho que seguir outro caminho. Eu não sabia ainda muito bem para onde é que eu ia, o que é que eu ia fazer, mas eu sabia algo, que eu tinha que construir algo diferente. E tinhas a certeza que tinhas que sair para ter esse algo diferente? Sim, eu sabia que eu tinha que sair, que eu tinha que fechar. Muitas vezes nós temos medo de fechar ciclos porque achamos, mas hoje, com esta consciência que eu tenho hoje como terapeuta, eu digo sempre, nós fechamos aquela porta e abre-se algo grandioso, que são muitas oportunidades que vão surgir. E eu não tive medo de começar de novo. Aquilo que me assustou as primeiras 2, 3 semanas foi, digamos, o silêncio do telefone. Porque é aquele silêncio de repente do telefone. Não tenho. Nunca mais toco. Então, hoje ninguém me liga. Pronto. E o outro telefone, esse foi, digamos que, pronto, ok. Depois eu comecei a habituar-me, não é? E comecei a pensar, eu tinha definido que eu iria parar para descansar, porque eu precisava de descansar. Depois eu entendi, pronto, que havia aqui também algumas coisas que precisavam
ser ajustadas em mim, especialmente do eu parar, olhar para mim e descansar. Comecei, já tinha feito um pouco antes de sair da macro, já estava a fazer o meu início de meditação, já fazia reiki para me acalmar, procurava. Já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. O que falamos até agora mostra que ouvir o coração exige coragem e autoconhecimento. Na próxima parte vamos entrar no caminho que a Sara escolheu seguir, descobrir como Reiki entrou na sua vida e quais foram as transformações mais profundas. Até lá, sejam felizes.